1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, juntos, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, aqui estamos nós diante da Tua poderosa palavra, santa palavra. Estamos aqui também diante da Tua poderosa e santa presença. E os nossos corações tremem diante da Tua grandeza. Nossos corações anseiam por ouvir a Tua voz. Ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa nos motivar, que o Senhor possa nos levantar, que o Senhor possa nos auxiliar, Deus, a caminharmos nessa jornada cristã, fazendo aquilo que é do Teu agrado e crescendo na direção da estatura de Cristo em cada uma das nossas vidas. Ó Deus, em cada viver representado aqui nessa noite pelos Teus filhos. Que o Senhor esclareça os nossos corações e nos abençoe, pois oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, se tem uma coisa que talvez seja compartilhada por você e que eu experimento na vida, é a frustração diante de expectativas com relação ao meu comportamento. Todos nós temos um jeito de viver. Todos nós temos uma formação que nos foi dada de berço. Todos nós, aqueles que aqui congregam e que professaram a fé em Cristo Jesus, foram alcançados e impactados pela mensagem da cruz. E todos nós somos desafiados pelo centro desse texto, que está representado no verso 16. O centro desse texto está representado no verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. E eu quero lhe perguntar, quantas vezes você já se decepcionou com você mesmo? Quantas vezes você disse, eu vou resistir a tal situação, eu vou honrar o nome do Senhor através das minhas atitudes, e vira uma hora depois, você está diante de um erro, de um equívoco, e isso traz a você uma frustração enorme, por não ter conseguido alcançar o padrão que Deus deseja que você e eu alcancemos. Especialmente, irmãos, num contexto de sociedade onde a gente não sabe o que é santidade. Porque se você parar para pensar, existem dois paradigmas atrelados à santidade, tá? De um lado, nós podemos perceber a questão da santidade que é propagada pela fé católica romana, que está muito atrelado
a figura do Papa como aquele que é o representante aqui de Deus na terra e que, portanto, é infalível. E não só ele, mas todos os santos que foram canonizados pela igreja ao longo dos séculos. Então, as pessoas comuns olham para essas pessoas especiais e se perguntam, mas como eu vou conseguir desenvolver uma vida de santidade? Há uma distância enorme entre essas pessoas e eu. Por outro lado, no nosso arraial evangélico, a santidade é representada por uma série de jargões e de usos e costumes. Muitas vezes as pessoas rotulam a outra de santa porque a pessoa veste uma determinada roupa, a pessoa usa o cabelo de um determinado jeito, a pessoa não vai a determinados lugares. Essa pessoa é uma pessoa santa. E hoje nós carecemos de uma referência, nós realmente carecemos de um referencial para que possamos ter vida santa. E quando a gente pensa em referência, pensa em referencial, a gente olha para a sociedade do século XVII, na Inglaterra, onde surgiu um grupo de pessoas que queria ter uma vida centrada na palavra de Deus, e essas pessoas foram batizadas de puritanos. Essas pessoas, elas viveram uma experiência de fé no século XVII, que era extremamente voltada para a busca da glória de Deus, para a busca de agradar a Deus em todas as coisas. Eles enfatizavam a prática das verdades centrais das Escrituras Sagradas, e eles eram liderados por pastores, que eram chamados os pastores puritanos, que eram pessoas distintas, pessoas que tinham um conhecimento profundo da palavra, pessoas que procuravam ser o mais rigorosas possível com a interpretação da palavra, pessoas que tinham um cuidado pastoral com suas ovelhas e que, eu vou usar uma palavra forte, eram obcecados por santidade. Irmãos, nós carecemos de um referencial, e a sociedade daquele país, naquela ocasião, experimentava a vida dessas famílias. E era curioso, porque o puritanismo, o movimento puritano do século XVII, que influenciou milhares de pessoas, ele era um movimento que ele tinha o ideal de buscar uma comunidade que vivia a profunda reverência a Deus, uma vida de profundo comprometimento com a moral, profundo comprometimento com a lei de Deus. Eles consideravam a lei de Deus como sendo o princípio central do existir, o que os diferenciava de outros grupos. Eles eram extremamente apegados à palavra de Deus. E é curioso, porque as questões relacionadas à fé, e eu vou citar uma aqui, o dia do Senhor, o domingo, a observância do dia do Senhor, ao longo dos séculos, tornou-se uma observância diluída, onde talvez hoje nós tenhamos dificuldade até mesmo de valorizar o dia do Senhor, dado que muitas pessoas têm que trabalhar no domingo, são obrigadas a trabalhar, dado que o contexto da sociedade mudou. Mas o curioso dessas famílias de então era que eles tinham assim um zelo pelas coisas de Deus, e costumava-se dizer que um bom conselho puritano para as famílias daquela época era o seguinte: quando chegava no dia do Senhor, eles diziam o seguinte: olha, no sábado vocês preparem suas famílias espiritualmente através da oração e da meditação. Então, pela manhã do domingo, os chefes da casa se reuniam com a família e preparavam a família para receber o alimento espiritual que seria dado no decorrer do dia no culto público. Eles tinham que assegurar, os chefes da casa tinham que assegurar que a palavra de Deus era absorvida nos corações dos seus filhos, que as famílias deveriam aprender e praticar aqueles ensinamentos de Jesus Cristo, né? Um grande professor do nosso tempo, chamado
James Packer, ele escreve num dos livros dele lá, ele diz que os puritanos foram aqueles que criaram o matrimônio cristão inglês. Eles criaram a família cristã inglesa, o referencial de lar cristão, porque nem em sua época ainda havia o resquício de que o matrimônio era uma obrigação apenas para a procriação, um resquício que vinha da Idade Média, da influência da Igreja Romana da Idade Média. Então eles estabeleceram um padrão para o matrimônio, contrapondo essa ideia do matrimônio como sendo, melhor dizendo, a ideia do celibato como sendo a melhor coisa a se fazer, porque eles viviam uma vida em família, eles casavam-se e procuravam casar-se motivados por amor, pela construção da família e pelo desenvolvimento da sociedade. Eles procuravam no casamento trazer aos filhos diariamente a palavra de Deus, para que os filhos se alimentassem, crescessem, entendendo quem Deus era e o que Deus podia fazer por eles. O estilo de vida puritano era assim: primeiro, a manutenção da ordem familiar, a cortesia mútua em segundo lugar, e o culto a Deus. Isso, irmãos, é do século XVII. Eu pergunto a você, o que está faltando entre nós no século XXI? A palavra de Deus é muito clara, ela nos exorta objetivamente: sede santos, porque eu sou santo. Para que a gente possa falar isso, é importante a gente definir a questão da santidade, definir corretamente santidade. O verso 14 do capítulo que lemos, diz que, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que é ser santo? Primeiramente, a gente tem que lembrar a ideia de que santificação tem a ideia de separação, tem a ideia de consagração para um uso do serviço religioso. Assim era feito, por exemplo, com os utensílios do templo e com os sacerdotes. Lá em Êxodo 29, verso 21, nós lemos o seguinte: tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre os seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado. Palavra kadash, separado, para que ele seja separado, consagrado, e suas vestes, também seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Mais adiante, no capítulo 30, Moisés escreve: assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos e os consagrarás, kadash, para que me oficiem como sacerdotes. Então nós vemos, antigamente, no culto judaico, a separação da pessoa para a santificação, para o culto a Deus. E é importante, irmãos, toda vez que a gente tem uma pergunta a respeito de definições, eu queria recomendar que você comprasse esse livro. Esse livro é o Catecismo Maior de Westminster. E esse outro livro é a Confissão de Fé de Westminster. A nossa igreja presbiteriana, ela é calcada nesses símbolos de fé que aqui estão. Esse catecismo tem 196 perguntas e respostas. E ele responde, e a Confissão de Fé tem 33 artigos, se eu não me engano, capítulos e vários artigos, e a Confissão de Fé também responde a várias perguntas. E veja só o que ela diz a respeito de santificação, no capítulo 13. Todo cristão, após ter sido abençoado pela graça redentora de Cristo, tendo sido regenerado, inicia um processo de mortificação das suas inclinações carnais para o pecado, como resultado da ação da graça de Deus na sua vida. Nesse processo, o Espírito Santo atua progressivamente no crente, infundindo a graça e dando forças necessárias para que este subjugue o pecado. No entanto, devido às imperfeições e aos resquícios do pecado na vida do crente, nem sempre este obtém a vitória. A pergunta 75 do Catecismo Maior, que é o que é santificação, é respondida da seguinte forma: a santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida
pela poderosa operação do Espírito, que aplica a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida, e de todas as outras graças salvadoras implantadas no coração deles, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Então, em resumo, é uma obra da graça de Deus que opera no coração dos homens que foram renovados, que foram restaurados, que foram renascidos, nascidos de novo, e que, através dessa obra, eles conseguem, os homens nascidos de novo, conseguem lutar contra o pecado e matar o pecado. Só que a questão toda, irmãos, é que isso é um processo, e a gente precisa entender isso. Quando Paulo escreve lá aos Romanos, capítulo 6, 4 a 6, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O fato de Cristo ter ressuscitado nos faz andar em novidade de vida. E a pergunta que devemos nos fazer todos os dias é a seguinte: estou eu andando em novidade de vida? Estou eu experimentando os frutos de uma vida que anda todo dia nos caminhos do Senhor? Estou eu agradando a Deus naquilo que eu faço? Paulo, escrevendo aos Efésios, também diz: olha, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos segundo a vontade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, a santificação é algo que ocorre dentro de nós, e ocorre pelo poder da ressurreição de Cristo. A santificação é algo que precisamos buscar todos os dias. Quando você acordar amanhã, você tem que estar diante do seguinte desafio: hoje eu preciso buscar uma vida santa. Eu preciso buscar uma vida de santificação que agrade a Deus. Então, a santificação, dentro das Escrituras, tem duas perspectivas. Uma perspectiva que é aquela da consagração pura e simples de pessoas ou objetos com um fim puramente religioso, mas ela tem uma outra perspectiva, e é essa que eu queria comentar e reforçar nessa noite. É a perspectiva de que ela resulta da ação de Deus no nosso interior, comunicando ao nosso coração os princípios dele, queimando no nosso coração de carne a sua lei, e falando no nosso ouvido da alma: esse é o caminho, andem nele, esse é o caminho, andai por ele. Irmãos, quando Jesus orou por nós, lá no capítulo 17 de João, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há como sermos santos ou buscarmos santidade sem estarmos calcados, apoiados na palavra de Deus. Não há como vivermos uma experiência de santificação sem ler a Bíblia, irmãos. Não há como. Você só vai conhecer o que Deus quer para a sua vida lendo as Escrituras. A gente não pode se enganar, porque a verdadeira santificação, ela provém do caráter de Cristo em nós. Na medida em que eu diminuo e Cristo cresce, a minha santificação aumenta. Mas eu posso garantir que cada um de nós sabe exatamente onde nós entristecemos o Espírito de Deus em nós.
eu posso garantir que cada um de nós sabe o momento onde o Espírito de Deus em nós nos exorta e diz: não é isso, não é por aí, não faz, não é aí. E a gente deliberadamente erra. E nós precisamos entender que fomos lavados interiormente pelo sangue de Cristo, e se nós não buscarmos a santidade, não agradaremos a Deus. É impossível agradar a Deus sem buscar a santidade. Você precisa buscar a santidade, porque se você não buscar, você não verá a Deus. É um processo que precisamos experimentar. O Senhor mesmo é quem vai santificar o nosso coração. E Ele nos dá a ordem. Ele diz: sede. Sede, é um imperativo. Sede santos. Sede santos, porque eu sou santo. Quando nós recebemos uma ordem de um superior no trabalho, você tem que cumprir. Você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você sofrerá as consequências. Muito mais, quando Deus diz para nós: sejam santos, filhos, busquem a santidade. Sabe por quê? Porque se a gente não obedecer, nós vamos colher as consequências dessa desobediência. E ela sempre será ruim. Quando você faz uma análise da sua vida, e pensa nos momentos onde você vacilou, onde você errou, onde você tropeçou, onde você fez aquilo que não agradava a Deus, pense nas consequências que aquilo gerou. Como foi doloroso, como foi doído. A vontade de Deus é a nossa santificação, queridos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4 da primeira carta, ele diz: olha, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que sejamos santificados. E aí você pensa o seguinte: ok, como que isso acontece na igreja? É interessante porque Calvino, quando ele escreve no quarto volume dele, das Institutas, ele fala uma coisa interessante sobre nós, a respeito da igreja. Olha só o que ele diz, abre aspas: no entanto, seria muito vão e ridículo ter a igreja por santa e totalmente sem qualquer mancha, quando seus membros ainda estão manchados e sujos. É verdade, pois, que a igreja foi santificada por Cristo, mas aqui só se vê o começo de sua santificação. O fim, porém, e perfeição ocorrerão quando Cristo, o Santo dos Santos, haverá de encher realmente e por inteiro de sua santidade. E é também verdade que já foi lavada de suas manchas e rugas, mas é preciso que ainda sejam diariamente purificadas, até que, em sua vinda, Cristo remova inteiramente tudo quanto ainda lhe reste. Ele está simplesmente dizendo que nós que somos a igreja dele, de Jesus Cristo, não conseguimos fazer a igreja santa porque nós não somos totalmente santificados. Nós estamos num processo de santificação. E isso é muito importante que você entenda. Você, quando encontra Cristo, os seus olhos se abrem para as coisas que não estão nos padrões de Cristo. E Ele começa a dizer: olha, isso não está certo, isso não está certo. Mas o processo de adoção disso é demorado. Para alguns é instantâneo, para outros é demorado. Você precisa se entender nessa situação. É um processo. Não use isso, no entanto, como uma desculpa para o seu relaxamento espiritual. Porque Deus quer de nós a santificação. Ele quer que nós sejamos dele. Ele quer que os nossos corações pertençam a Ele. Ele quer que os nossos pensamentos pertençam a Ele. Irmãos, quem nunca teve um pensamento ruim? Não é ruim. Quando aquele pensamento ruim, seja ele qual for, seja ele um pensamento impuro, seja ele um pensamento maldoso,
Não é ruim quando isso vem à sua cabeça e fala, meu Deus, o que é isso? Que pensamento louco é esse? Mas não é muito pior quando esse pensamento gera alguma ação em você e você acaba cedendo ao pensamento? É um processo. É um processo. O pastor da Igreja Reformada dos Estados Unidos, chamado Joe Bick, ele diz que essa questão da limpeza na nossa vida e esse processo é muito parecido com aquele quarto fechado que você tem na sua casa. Imagine uma casa de campo. Imaginem uma casa de campo com 6 quartos e um deles mantido fechado. E um belo dia a dona da casa resolve limpar aquele quarto. Então ela vai e limpa o quarto, passa pano com água úmida, passa pano úmido, parará, limpou e tal, achou que estava tudo certo. Só que ela vai no dia seguinte e abre a janela. E aí entra uma luz do sol lá de fora, que começa a revelar sujeiras, que ela, naquele primeiro processo de limpeza, não viu. E é exatamente assim conosco, irmãos, na medida em que nós caminhamos na maturidade espiritual, a luz de Jesus, a luz do Senhor, ela ilumina o nosso interior, e ela vai nos mostrando, na medida em que vamos maturando na fé, aquela poeira em suspensão que ainda reside no recôndito da alma, que você não limpou, e você vai então limpa aquela poeira, e aí você vai para o próximo quarto e percebe que tem outras coisas para limpar. Portanto é um processo, mas é um processo integral. Ele é um processo que não abrange somente alguns quartos da sua casa, da casa da sua alma. Ele é um processo completo. Ele é um processo que atinge-nos por completo. O verso 15 é muito claro. Tornai-vos santos também, vós, em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 3, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Meus irmãos, não é uma parte, não é um pedacinho, é em tudo. É um processo que abrange o todo. É um processo que nasce com sua regeneração e que abrange toda a sua vida, todas as suas relações, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você conquista. A santificação abrange tudo isso. A santificação, por fim, por último, é um exercício que precisamos fazer diariamente. O texto de Pedro diz que nós não devemos tomar a forma antiga. Verso 14 ele diz isso. No verso 15 ele diz que nós devemos mudar o nosso proceder. Deus, irmãos, Deus nos separa do pecado. Ele nos santifica. Mas nós é que temos que guerrear a guerra. Nós é que temos que lutar contra a impureza, contra as paixões que fazem luta contra a nossa fé. Percebam que há 2 momentos na questão. Primeiro, Deus nos livra da condenação do pecado. Quando Ele regenera o nosso coração, nós respondemos ao Evangelho e nos tornamos pessoas salvas. Mas depois, Deus opera em nós um processo de santificação. E precisamos exercitar esse processo todos os dias. Precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Precisamos nos despojar de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda sorte de maledicência. É o apóstolo Pedro falando no capítulo 2. Precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento da salvação. Irmãos, nós precisamos largar as práticas antigas. Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. É como se nós ficássemos amarrados ao pecado. Precisamos nos desamarrar. Precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e caminhar nessa direção. Não ceder, não retroceder. Meus irmãos, a nossa sociedade não quer que nós saibamos o que é vida santa. Você vai ter todas as propostas do mundo
para não viver uma vida de santidade, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na praia, seja na televisão, seja no divertimento. Você vai ter todas as possibilidades, todas as propostas possíveis, mas nós precisamos estar muito atentos a essas propostas e identificar essas questões na nossa vida. A hipocrisia, que prega aquilo que não vive, a inveja, que não consegue se alegrar com a conquista do irmão, a ira e a indignação, que não consegue perceber que a Deus pertence a vingança, a maldade, que nasce no nosso coração, mas sabemos que ela não pertence a nós, a maledicência, aquilo que a gente fala dos irmãos, aquilo que que procede da nossa boca, que ofende a Deus, porque matamos o irmão com a boca, a linguagem obscena, que é tão costumeira na sociedade. A gente sabe que as más conversações corrompem os bons costumes, a mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, irmãos, são muitas coisas que eu tenho certeza que todos vocês e eu enfrentamos diariamente, e a pergunta é: por que nós não agimos com coragem e autoridade contra essas coisas? A nós nos foi dado o Espírito de Deus, Ele habita em nós, Ele nos dá força para lutarmos contra isso, e Deus quer de nós que nós avancemos nisso. Eu queria terminar com a exortação de um dos grandes homens do puritanismo, chamado John Owen, um grande pastor britânico, que foi uma grande bênção. Ele fala alguma coisa muito, muito importante para as nossas vidas, que se aplicam hoje nas nossas vidas, 300, 400 anos depois. Ele diz o seguinte: nossa principal obrigação neste mundo é sabermos o que significa ser santo, e de fato, sermos santos. Vou repetir. Nossa principal obrigação neste mundo é sabermos o que significa ser santo e, de fato, sermos santos. Segundo, Deus não somente requer a santidade na vida de todos os crentes como algo indispensável, mas isso é tão somente tudo o que Ele requer e espera dos crentes, pois nisto reside toda a obrigação do homem perante Deus. A nossa obrigação perante Deus é ser santo. A obrigação que temos diante de Jesus Cristo é sermos santos, é agirmos em santidade. Terceiro, por sabermos que é isso, ou seja, a santificação, que Ele, Deus, requer de nós, nós devemos nos aplicar nessa busca da santificação da mesma forma que um servo, conhecedor do único requisito exigido por seu Senhor, se esforça diligentemente para agradá-lo. Deus sabe da incapacidade do homem em santificar-se por suas próprias forças, e, portanto, pela ação do Espírito Santo, é Ele que opera em nós a santificação. É simples, mas é muito difícil. Então, a minha palavra para você nessa noite é a seguinte: fique atento. É um desafio diário o processo da santificação. E requer apenas uma coisa: você ceder à voz do Espírito. Você não só ouvir, mas você ceder. Você dar a vez ao Espírito, para que Ele então opere em você o processo de santificação que agrada o Pai. E eu vou te dizer, se você viver essa perspectiva diariamente, a quantidade de vezes que você vai se frustrar deverá diminuir. Porque a santificação é um processo de aprendizado, onde você consegue viver, e isso te fortalece espiritualmente. Você ganha músculos de fé. Você consegue resistir à próxima etapa. E aí a próxima etapa. E aí a próxima etapa. É um processo. Mas Deus nos deu a condição de sermos santos. Sejamos santos.
façamos aquilo que é santo, pensemos aquilo que é santo, desejemos aquilo que é santo, para que o nome do Senhor seja honrado na sua história, e a sua história não seja uma história que envergonhe o nome do seu Senhor. E você que aqui está e que nunca esteve envolvido com igreja nenhuma, ou não sabe exatamente do que eu estou falando, rapidamente, se você entender que Cristo morreu por você, que Cristo morreu na cruz e derramou o sangue dele por você, e com isso ele comprou você para você pertencer a ele e você estar eternamente seguro, ele vai requerer de você este processo de santificação. E eu vou te dizer, você vai experimentar uma alegria que você não encontra nas coisas que a sociedade nos oferece. A alegria da santificação é algo que não se pode obter em nenhuma coisa oferecida por homem, apenas pelo Deus Criador. Então, abrace a fé, creia nesse Jesus Cristo, entregue o seu coração a Ele e experimente o que é viver vida santa, porque é muito bom, é muito gostoso, é muito renovador. Você nunca vai experimentar nada melhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar em nosso favor, pedindo que o Senhor nos ajude. Ó Deus, nós somos pecadores. Essa é que é a verdade. Mas também é verdade que o Senhor nos alcançou com sangue remidor. O Senhor nos comprou com sangue mais precioso do que ouro e prata. O Senhor nos comprou para si desde a eternidade. Nós pertencemos ao Senhor desde a eternidade. E nós queremos honrar o Senhor com aquilo que nós somos. Nós queremos honrar ao Senhor com o testemunho da nossa fé. Nós não queremos vacilar na fé, nós queremos ser pessoas firmes na fé. E sabemos que as consequências da firmeza na fé são maravilhosas. Deus, nos ajude. Se alguém aqui está passando por um momento de tentação, de provação da sua fé, Senhor, redobre, Senhor, sobre ele a tua graça, a tua misericórdia. Derrame do teu Espírito Santo, que essa pessoa possa experimentar, ó Deus, um bálsamo e um fortalecimento sobrenatural, para que experimente, Senhor, a alegria do Senhor na vida dela. Ó Deus, nos ajude, nós precisamos do Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E agora,